Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo eu acho que é de número 34. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: ele ouviu a prece em silêncio e acabou cedendo, singela, escorada na emoção e no afeto. O efeito é milagroso, surpreendente, ainda que nem sempre instantâneo. São muitos os sofredores que se enquistaram de tal maneira atrás de suas defesas e de suas couraças que precisam de algum tempo para deixarem-se alcançar a ponto de realizar-se neles o milagre sempre renovador do amor. Estes ainda riem por algum tempo da prece, em riso nervoso, sem convicção, estão com medo sobre irmãos, medo da emoção que os leva à crise, da crise que os leva à dor, que os espera ao longo do extenso caminho de volta. Entre continuar numa dor que já conhecem e que se encontra anestesiada e entregar-se a outra que desconhece, preferem ficar como estão. A prece muito contribui para vencer estas últimas inibições e hesitações. Ela os leva a alguns instantes de pausa no curso dos seus pensamentos habituais. Representa uma experiência da qual se habituaram ou com a qual se acham familiarizados. Alguns deles, quando pedimos para orar conosco, recusam-se, mas não tentam impedir-nos. Outros, quando propomos que eles orem também, desculpam-se desajeitadamente, dizendo que ali não há condições. Isto é, especialmente invocados pelos companheiros que foram prelados, como se julgam alienados da doce intimidade do Cristo, por exemplo, não se sentem encorajados a falar com Ele através da prece. Desculpam-se então com a impreciosidade do ambiente, a faltar dos parâmetros dos livros adequados. Não são poucos que continuam no atormentado mundo espiritual em que vive, a celebrar suas missas oficiais, os ritos e os sacramentos a que estiveram habituados na vida terrena, mas no fundo sabe que aquilo é estranho à simplicidade e à autenticidade do Cristo e de seu Evangelho. Por isso, quando convidados a orar de verdade, sentem-se atônitos e temerosos, embora reagindo exteriormente como se não desse nenhuma importância a qualquer ato de contrição, ou como se somente pudesse exercê-las com os apetrechos a que se habituaram. Não podemos esquecer-nos de que são muitos que praticaram a vida inteira, ou mesmo vida após vida, um culto formal e frio, aparatoso e vazio, no qual o coração e a fé não envolveram. Para esses pobres companheiros desarvorados, até mesmo a prece, manifestação mais pura do diálogo entre o homem e Deus, transformou-se num mero instrumento de poder esvaziado-se de todo o seu elevado e nobre conteúdo. Com essa prece aviltada e despovoada de emoções, pediram favores insólitos a Deus ou pronunciaram julgamentos sobre o próximo. Não é de admirar, pois, que, ao cabo de tantos desenganos, passem a não crer nela ou continuem a entender que a prece, para isso mesmo, ou seja, para exigir favores da sua divindade civil,
cega e injusta que nos concede aquilo que não merecemos ou não concede o que julgamos merecer. Então vejamos a importância da consciência plena, uma vez na erraticidade, porque quantos milhões de seres na erraticidade nesse instante se encontram e que, agindo como se nada tivesse lhes acontecido devido ao desencarne. A reação, pois, difere de um caso para outro, mas pode ser grupada dentro de classificações mais ou menos didáticas, como acima esboçada. Há, pois, o que se comovem, os que ouvem em respeito silêncio, mas ainda precisa de tempos que a ridicularizam, porque temem seus esforços, os que se recusam a dizê-la por julgarem-se indignos ou não necessitados, e os que se acham de tal maneira alienados que oram até mesmo com certas veemências, convencidos de que Deus ou Cristo virá imediatamente em seu socorro para livrá-los da situação em que encontram diante de um doutrinador impertinente. Um deles tomou a iniciativa de pedir-me para orar. Disse-lhe que não me cabia autorizar um ato desse por me faltar autoridade para fazê-lo. Olha para você ver a seriedade. Um espírito pediu a Hermínio Miranda se ele podia orar. Por exemplo, Hermínio Miranda, pois não, meu filho, o senhor me permite fazer uma oração? Não. Por que Hermínio Miranda agiu dessa forma corretamente? Porque a partir do momento que você concede a oportunidade a que aquele espírito fale alguma coisa, ele pode usar aquele tempo e transmitir tudo quanto é coisa distorcida. E se ele assim fizer, aquele que autoriza é que arca com as responsabilidades. Então o controle tem que estar no doutrinador. Não, meu filho. Se você quiser orar, acompanhe as minhas orações, mas, de acordo com os desígnios das leis divinas, eu não posso conceder que você faça por conta própria as tuas orações. Olha como que é preciso um jogo de cintura. Ele ainda comentou a minha atitude algo surpresa e preparou-se para orar. Recolheu-se a uma postura correta, juntando as mãos em frente dos olhos fechados do médium, aguardou alguns momentos de silêncio respeitoso e se pôs a orar Jesus com muita veemência. Falava em nome da equipe humilde, do Cristo, e não podia para eles próprios, porque o Cristo sabia de suas necessidades e aspirações, mas pedia para nós, os componentes do grupo, que estávamos muito necessitados de repouso e orientação. Sua prece era um tanto oratória, e ele de fato depois deu uma demonstração de seus recursos de pregador, falando com entusiasmo e brilho a uma plateia invisível a nós. Aí tem outra coisa, deixa eu voltar aqui. Um deles tomou a iniciativa de pedir-me para orar. Disse-lhe que não me cabia autorizar um ato desse, por me faltar autoridade para fazê-lo. É óbvio que aqui, conforme eu disse, Hermínio Miranda agiu corretamente, né? Mas acontece
que provavelmente algum mentor espiritual ali no momento permitiu que o espírito assim fizesse. Porque conforme você teve a oportunidade de ver, Hermínio não permitiu. Mas o espírito mesmo assim fez a prece. Então, se o espírito fez a prece, porque algum espírito permitiu. Mas é preciso dizer uma coisa: a partir do momento que Hermínio não permite, e que o mentor permite, e que o espírito faça ali algo de errado, responsabilidade dos mentores espirituais. Ah, gente, as leis de Deus não dão salto, né? É possível que ele fosse sincero no seu apelo, porque o fanatismo é, às vezes, de intensa e desastrosa sinceridade, mas no seu caso, continuei com a impressão de que aquele era apenas mais um dos inúmeros mecanismos usados para a fuga. Na profunda intimidade do seu ser, ele deveria realmente acreditar que era um excelente trabalhador do Cristo, a quem orava com todo o fervor, enquanto isso estava ao abrigo de suas próprias contradições íntimas, de suas responsabilidades maiores, e continuava a negaciar diante da difícil decisão de abandonar o poder e a glória descer do pedestal de grande mestre ou lidar para voltar a ferir os pés descalços pelos caminhos espinhosos da recuperação, da oração sagrada, expiação pelo remorso. Saindo, pois, a fé e a garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis, a prece é o convite para que a esperança se realize em nós ou diante de nós. A prece é o instrumento do amor grande e puro de que nos falou o Cristo. É por ela que a caridade nos faz agentes da divindade. É por ela que conseguimos alcançar o nosso espírito aprisionado, ainda no erro, as culminâncias da esperança. Paulo apresentou junto a nós a esperança e o amor. A prece nos liga porque, apoiada na fé, contempla a esperança e ajuda-nos na doação do amor. Então aqui nós finalizamos esse tema, a prece, e o próximo tema vai ser o passe, né? Então até o próximo vídeo.